paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar os desafios do século XXI para a igreja. Como estão as igrejas hoje? Como estão os cristãos hoje na presença de Deus? Mas vamos começar lá pelo livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 5, que diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempos e fora de tempos, redargas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelho, cumpre o teu ministério. Então, nós vamos começar por aí, nós vamos ver como estão as igrejas cristãs hoje no século XXI. De modo geral, há dois grupos teológicos. Os que acreditam e defendem o estudo teológico como ensino obrigatório em suas igrejas, e outros acreditam que o estudo teológico traz um esfriamento na igreja e na fé. Então, cada um tem uma ideia, mas a palavra de Deus é o que cura, liberta e salva. Então, nós temos que aprender. O ensino teológico é o ensino da palavra, tá? Não é o ensino filosófico, o ensino da ciência teológica, não, é o estudo da palavra de Deus. As igrejas hoje no Brasil, como elas estão? Tem as igrejas que crêem na palavra e onde os estudos teológicos são a base para o desenvolvimento da fé cristã e o crescimento ministerial da igreja. Então essa é um tipo de igreja. Outros, nós não vamos dar nome a igrejas nenhuma, tá? Cada um faça como melhor desejar, entenda como melhor desejar, tá? Mas estou dando uma geral de como estão as igrejas hoje no Brasil. Tem outra, a igreja que crê, mas não tem como base estudo teológico, traz grandes distúrbios e contradições teológicas como conflitos ideológicos e crenças materiais, tornando muitas igrejas com ensinos heréticos, trazendo perante o ser humano, e não propriamente a palavra revelada. São igrejas consideradas seitas aos olhos de Deus, onde deturpam a palavra verdadeira de Deus e nos transformam em dogmas heréticos ou usam de falsas interpretações para atingir somente o seu bem próprio. É a divisão, que traz divisão na igreja. Há várias igrejas, seitas, que foram adotadas como religião cristã no Brasil. Então veja que tem igrejas que acreditam, tem igrejas que pregam aquilo que não é a verdade. Pregam aquilo que o homem acha, aquilo que o homem defende, mas não o que a Bíblia nos mostra. Há as que defendem os costumes judaicos, guardando as leis antigas. Então tem igrejas que ainda guardam os costumes judaicos, guardando as leis antigas. Tem aqui no Brasil, tem muitas. As que defendem ser a igreja certa, só eles serão salvos. Tem aqueles que se acham que é só eles que serão salvos, Mas não é assim, irmãos. A salvação é para todos. Não tem igreja própria para ser salvo, mas sim a igreja que é Jesus. As que defendem a não existência da Trindade, só existe Deus. Jesus é um profeta maior, o Espírito Santo é uma manifestação de Deus. Então, se a Trindade está na Bíblia, que diz que são três que testificam a palavra, o Pai, a palavra que é Jesus, e o Espírito Santo, e os três são um. Então, como é que eu posso falar que não tem? As que acreditam em Deus, mas idolatram seus fundadores. Então tem aquelas que acreditam em Deus, mas idolatram os fundadores. Se o fundador sair na rua, misericórdia, Não sei nem o que vai acontecer com ele. Isso eu estou falando dos atuais, tá? Porque os antigos já morreram,
mas mesmo assim continuam sendo idolatrados. Então tem aquelas que pregam a não verdade e acreditam em revelações dos seus fundadores. Então aquelas que acreditam no que o fundador, as regras que o fundador determinou, e não o que está escrito na Bíblia, que a verdadeira profecia é que vem da palavra. As que creem na Trindade, mas adoram outras centenas de imagens e santos. Então veja que tem aquelas, como eram os judeus antigamente, né? Acreditavam em Deus, mas tinha seus balalaíns, né? Tinha seus deuses lá escondidos. Como hoje, tem muitos que acreditam na Trindade, mas continuam cultuando muitos santos, né? E outros objetos. Aqueles que mudam os textos bíblicos para adequar as suas doutrinas. Então veja, aqueles que mudam os textos para adequar a sua doutrina. Isso tem várias igrejas que às vezes até tiram algumas partes dos versículos bíblicos, né? E para quem tirar, será tirado, né, o reino dos céus. E para quem acrescentar, será acrescentado todos os males que há na Bíblia, né? Todas as maldições. Está lá em Apocalipse 22. Há muitos da igreja que se dizem cristãos, defendem suas ideologias e não as sãs doutrinas de Deus, né? A Bíblia. Há tantos e tantos versículos bíblicos que nos alertam dessas tais seitas heréticas, mas ainda neste século, com todo o conhecimento que temos, ainda muitos caem nessas armadilhas. Então veja, porque hoje a pessoa não quer estudar a palavra. É muito difícil ver um cristão querendo estudar a palavra, querendo entender o que diz a Bíblia. Eles querem entender o que o homem diz, acreditam no que o homem diz, mas a Bíblia diz, maldito o homem que crê em outro homem, né? Nós temos que ser bendito é o homem que crê na palavra de Deus. Há hoje muitas crendices modernas, que através do conhecimento está levando muitas pessoas a se afastarem de Deus e crerem na ciência. A cosmovisão divide-se em 3 formas distintas, onde une a ciência à religião em geral e uma definição de humanidade, filosofia. Claro que a Bíblia, ela consta toda a ciência, porque a ciência está tudo depositado em Deus, mas não a ciência humana, a ciência divina, aquela que criou, a ciência que fez todas as coisas, que criou todas as coisas no mundo, porque Deus usou da ciência para fazer todas as coisas. Veja, o nosso mundo, ele trabalha como um relógio preciso, né? Os planetas girando em torno do Sol, as luas girando em torno dos planetas, a galáxia se movimentando no espaço, né? E há centenas e milhões e milhares de galáxias, como há centenas e bilhões de estrelas. Então se divide aqui o pluralismo, defende que a verdade possa ser aprendida aceitando tudo que possa ajudar a sociedade, num convívio pleno. Esta é uma defesa principal do pluralismo, em nome do bom convívio social, em crenças tanto eliminadas, né, eliminadas a verdade, ou aceita tudo como verdade. Então veja, eles eliminam a verdade e aceitam tudo o resto como verdade. Elimina a verdade é a palavra de Deus. O pluralismo religioso determina que se uma pessoa se sinta ofendida pela palavra de Deus, teoricamente tem o direito de processar aqueles que o anunciaram. Quer dizer, o pluralismo defende que nós podemos, né, incriminar aí os pastores, as igrejas, os membros que falam da verdade, que falam da palavra. O humanismo, que é a filosofia, né? O homem, de acordo com essa crença, estaria no centro de todas as coisas e seria a finalidade de todas as causas. Crer em si mesmo e no seu poder. Atualmente, essa concepção foi sobrevalorizada, passando a influenciar também a Igreja de Cristo. Considerem que a salvação, o pecado, a regeneração, o juízo final e o inferno não, de maneira nenhuma, existem, né? Então, eles não acreditam que isso existe, tá? Então, é o eu faço, o eu
revelo o evangelho, né? Essa é o humanismo. O relativismo, baseado na teoria de Albert Einstein, né? Que nasceu em 1879 e morreu em 1955, e com a confirmação dessa teoria começou-se a acreditar que tempo e espaço, bem e mal, certo e errado, não eram grandezas incontestáveis. E essas realidades passaram a ser analisadas sob o condicionamento. De acordo com essa crença, todos os pensamentos são válidos. Pode-se afirmar assim que o relativismo tem uma única certeza absoluta. Não existe certeza absoluta. Olha. Eles acreditam em uma certeza absoluta, mas não existe uma certeza absoluta. Olha como é que confunde a mente daqueles que estão aí seguindo, seguidores, né? Considerando a cultura e a época onde se aplica essa seita. Então, tudo é possível para eles, né? Mas tudo é possível naquele que nos fortalece, que é o Senhor Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Esses é o que nos fortalece. Então, tudo é possível neles. Mas nós temos a plena certeza que eles existem, né? Não como aqui no relativismo, que tudo existe, mas nem tudo, né, tem certeza que existe. O individualismo, né? Esse é o indivíduo que é só ele que está certo, só ele que faz, é só ele que acontece. De acordo com os teóricos, representa o conjunto das qualidades que fazem distinção entre a pessoa e outra. Então, o individualismo ele é sozinho, e eles também entram aqui no egoísmo. Né? O egoísmo é uma pessoa que precisa receber mais do que é capaz de dar. Mesmo que essa pessoa consiga práticas, ações positivas em relação ao outro, tais emoções quase sempre objetivarão ao alcance de alguns benefícios ou favor pessoal, pessoa solitária e gananciosa. Está lá em Mateus 12, 30, 31. Né? Um novo mandamento lhes dou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ele não se ama nem a ele mesmo, porque ele é tão egoísta que nem ele se ama. Né? Mas ele quer só para ele, é só para ele, é só vinde a mim, né? Só vem para mim, nada para os outros, né? É esse que é o egoísmo. O hedoísmo, essa ideologia proclama que a finalidade primeira da existência consiste em alcançar o prazer procurado, ao mesmo tempo evitar a dor e o sofrimento, né? Então, o hedoísmo, né? Ter o prazer sem dor e sem sentimentos, né? Então, é uma pessoa fria, uma pessoa que não tem emoções, uma pessoa, né? Pode-se dizer individualista e egoísta. O hedonismo é observado no tempo moderno na constante busca pela felicidade, o que nesse tempo parece ter se tornado quase num dever. A esse serviço presta-se o capitalismo, que pretende preencher os valores existentes, como ter coisas, objetos que ostentam o ego. Então, esses são, né, aqueles que ostentam, né? Que ostentam riquezas, que ostentam para o seu próprio ego, para se mostrar ao mundo que ele é o poderoso, ele é o bom, né? Ele acha que está comprando a sua felicidade, né, com o ostentamento dele. A sociedade atual tenta atrelar a felicidade àquilo que se pode comprar, quer dizer, aquele que tem poder para comprar. O narcisismo, da mitologia grega, Narciso contemplava a sua beleza. Então, o narcisismo é aquele que contempla a sua beleza, que é só ele que é perfeito, só ele que é o tal, né? É designado ao indivíduo que vive e admira a própria imagem, soberba, a ponto de por ela ser consumido. Este conceito é empregado de modo diverso e geralmente está associado à ideia de egoísmo, de distorção, de autoadmiração,
de auto-admiração. Quer dizer, ele é o tal. É aquele que se veste, aquele que fica fazendo selfie toda hora. Toda hora. Está na igreja, fica fazendo selfie dele, que, né, se arruma para fazer selfie, e tudo é só ele. É só ele que é o perfeito. Então esse é o narcisismo. É como as igrejas, né, que é só ela que é a perfeita. Todas essas considerações que eu dei aqui equivalem a algumas igrejas. Elas têm algum atributo relacionado a tudo isso que eu falei. Então hoje a igreja ela não está preocupada na salvação, ela está preocupada só em atender a ela, a si mesma, e não salvar almas. E a nova ciência, né, a nova religião que saiu agora, a cientologia, que é a religião que muitos artistas estão adotando aí, que acredita só na ciência. Irmão, se você acredita na ciência, a ciência é de Deus, né? Onde estão depositados todos os tesouros da ciência e da sabedoria, lá, né, em Colossenses capítulo 2 e versículo 3, né, no finalzinho do capítulo 2, os mistérios de Deus que é Cristo, onde estão depositados no 3, todo o conhecimento da ciência e da sabedoria. Então, irmãos, isso mostra que nós estamos chegando ao final dos tempos, onde está tendo a apostasia, né, o esfriamento da igreja. Não só da igreja, mas do mundo todo está se esfriando, que ninguém se comove mais um com o outro, é cada um para si. E hoje as igrejas estão assim. Há uma competição muito grande entre as igrejas, irmão. Não deveria ser assim. Nós deveríamos estar atuando contra o nosso inimigo, que é o diabo, e não contra nós mesmos, que somos cristãos. Então hoje há uma grande competição entre igrejas, coisa que mostra que estamos chegando perto do final, né? Isso é o que eu tinha para passar para vocês hoje. Hoje as igrejas aqui no Brasil, algumas têm essas qualidades e infelizmente estão levando muitos à perdição, né? Você que gostou, faz o joinha, né? Compartilhe, se inscreva, amém? Né? E a semana que vem nós vamos ter mais. Semana que vem nós vamos falar, será que estamos chegando no final dos tempos? Vamos ver o que a Bíblia diz. A semana que vem não, sábado, né? Sábado agora. O que será que a Bíblia diz? Estamos chegando no final dos tempos ou não? Então aguarde até sábado. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Amém.